a autoridade de Jesus sobre os demônios. A autoridade de Jesus sobre os demônios. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Podeis assentar, meus amados irmãos. A autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Quando falamos da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios, nós vamos entender alguma coisa nesses 5 versículos aqui do Evangelho de Marcos. Marcos apresentando um servo que tem autoridade não da terra, mas autoridade que venha do céu. E aqui nós destacamos algumas verdades importantes sobre esta questão. E a primeira verdade é que a possessão demoníaca, ela é um fato inegável, entendeu? Um fato inegável. Não tem como dizer que não existe. Existe sim. E outra, meus amados irmãos, estamos passando por um caso lá no Brasil, se não me foge a memória, lá no estado de Goiás, que o negócio está feio. O bicho é sujo mesmo, entendeu? E olha o quanto que ele tem enganado, fazendo milagres, fazendo curas, fazendo um monte de coisa. Porém, Satanás, ele é sujo. E aonde ele põe as suas patas, as suas mãos, aonde ele põe a sua marca, ele não deixa um rastro de limpeza, ele deixa um rastro de sujeira. A possessão demoníaca é um fato inegável. No versículo 23, ali nós vemos que há 2 extremos que falseia a verdade quanto a esse assunto. Primeiro, um deles nega a realidade da possessão, e o segundo diz que toda insanidade mental é evidência dela. Então nós temos que cuidar com esses extremos, tá? Há ainda outros 2 extremos. Primeiro, é a afirmação de que o fenômeno da possessão foi limitado quase que exclusivamente ao período de manifestações divinas especial, durante o qual a igreja do Novo Testamento nasceu. Não, pastor, assim como o Jesus é o ontem, hoje, será eternamente, nós vimos que a partir do jardim do Éden, os demônios começaram a atuar, tentando prejudicar toda a criação de Deus, entendeu? Os demônios, eles são anjos caídos, assim como Satanás é um anjo caído também, e ele tenta destruir tudo que é de Deus, e tudo que Deus fez, ele mesmo falou que foi bom. Porém, agora, através da influência maligna, maléfica de Satanás, tudo que é de Deus está sendo contaminado, ou foi contaminado,
para a destruição. O segundo ponto é a generalização indiscriminada da possessão, confundindo-a com perturbações mentais e toda a ordem. Pastor, tratar uma pessoa doente como possessa é um terrível engano, tá? E uma perversa atitude. Nem toda pessoa doente está possessa. Porém, nós vimos na Bíblia, vamos também ver, que algumas pessoas que têm doença, ela pode ter também o espírito de doença, o espírito de enfermidade. Obrigado, irmã Daniela. O espírito de enfermidade. Mas esse espírito de enfermidade atinge a carne. Agora a possessão atinge a alma. Entendeu? O inimigo pode te atingir na carne, mas ele não pode atingir a tua alma. Ele só atinge a tua alma quando você abre a porta para ele, quando você dá liberdade para ele. Aí ele possessa. Caso contrário, você está passando por uma opressão, algo de fora que não consegue entrar para dentro, mas fica fora, tentando entrar. Pastor, a possessão é um fato inegável, tanto pelo registro infalível das Escrituras, quanto pelo testemunho inequívoco da experiência histórica. Nós vimos esse caso lá no Brasil, que o tal curandeiro, aquela tal pessoa diz que uma entidade o possui, e por isso que ele faz isso. Está aí a prova que existe uma possessão. Nem toda pessoa consciente faz tanta besteira na vida. Nem todos os assassinos matam porque querem. Muitos fazem porque estão possuídos. E nós vamos provar pela Bíblia hoje o que é uma possessão. Pastor, em segundo lugar, nós vemos que na possessão, espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana. Olha só, o diabo ele quis imitar a Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus trino. Nós estamos estudando lá na cidade de Macaé o estudo da segunda vinda de Cristo, e nós vamos ver que Satanás ele tenta imitar Deus em tudo. Olha só que interessante, Deus ele é trino. O diabo também se manifestará ao mundo numa tríade maligna. Primeiro, o dragão. Segundo, o anticristo. E o terceiro, o falso profeta. Então ele tenta imitar Deus. Olha só, por que ele tenta imitar Deus? Porque Deus se encarnou. Ele também vai criar um simulacro de encarnação. Assim como você pode ser usado pelo Espírito Santo, assim também pode ser usado pelo Satanás. Depende para quem você abre a porta da sua casa. Entendeu? Outra coisa que ele tenta imitar também Deus, ele tenta imitar por quê? Porque Jesus ressuscitou. Nós vemos que o diabo vai curar a ferida mortal do anticristo no simulacro da ressurreição. Ele vai fazer uma falsa ressurreição lá no Apocalipse. Pastor, em tudo Satanás quer imitar Cristo. Outra coisa, por quê? Deus tem um povo selado, marcado, lavado, remido, escolhido para Ele. Satanás também quer um povo selado, marcado. Não sei se pode ser remido, porque o povo, Satanás não pode remir coisa nenhuma, ele consegue sujar. Agora remir não. Mas porque Deus tem um povo selado, o diabo vai selar também os seus súditos com uma marca, que não é a marca do sangue, mas sim a marca da besta. Satanás ele tenta imitar em tudo as coisas de Deus, ou o próprio Deus. Por que ele tenta imitar? Olha só, os espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana, porque ele tenta imitar, porque Deus habita no coração dos homens pelo Espírito. Agora nós vimos que ele também entrará nas pessoas através da possessão.
Entendeu? Se o Espírito Santo entra no teu coração, ou entra no coração humano, o espírito maligno também pode entrar. É só nós der lugar. Por isso que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Entendeu? Cuidado, betuma bem a tua vida por dentro e por fora. Não deixa a greta, não abra a porta. E se abrir, abra só para Jesus, mas depois que Jesus entrar, fecha ela. Por quê? Porque se você deixar a porta aberta, o mal vai querer entrar e não vai ficar dois senhores dentro do teu coração. A própria Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não. Se tem Espírito Santo, não tem Satanás. Se tem Satanás, não pode haver o Espírito Santo. Aí que está. Se tem as coisas de Deus no coração, não vai ter coisas do inimigo. Outra coisa que nós aprendemos é que uma pessoa possessa está sob controle do domínio imundo que habita nela. Uma pessoa possessa, ela não tem controle do que faz. Uma pessoa possessa, ela é capacho. Uma pessoa possessa, ela é escrava, ela é obrigada a fazer o que vem aqui do seu comando. E quem é que está no comando aqui? Ela não está no comando. Quem está no comando é o inimigo. Pastor, outra coisa que nós vimos é que o endemoniado de Gadara tinha uma legião de demônios, ou seja, não era só um, era 6.000. Ah, pastor, mas é só um demônio, expulsa, vai embora. Não, Senhor, às vezes você só expulsou um. Entendeu? E ainda eles mandam o mais fraco, porque o líder nunca vem na frente, o líder sempre fica lá atrás, dando comando para os seus súditos. O mais forte é o por último. Pastor, olha só que interessante. Nós tínhamos lá no Brasil uma equipe de libertação, e muitas das vezes as pessoas pensavam que a pessoa possessa tinha sido libertada. Foi liberta. Foi liberta. Ok. E agora? Glória a Deus, foi liberta. Peraí, vamos fazer alguns testes aqui. Vamos fazer alguns testes aqui, porque tem pessoas que acabam sendo enganadas pela aparência. Entendeu? Tem pessoas que acabam sendo enganadas pela aparência. Vamos fazer alguns testes aqui. Se está liberta, não vai adorar a Deus. Se está liberta, vai fazer outra coisa. E quando viu, daqui a pouco se manifestava. Por quê? Pastor, por que o inimigo se manifesta? O inimigo se manifesta para tentar duelar com você, ou com aquilo que está em você. Ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele é um derrotado, porém ele tenta te afrontar para te intimidar, ele tenta te afrontar para te acovardar. Entendeu? Ele tenta chamar atenção para que os outros vejam que ele é mais forte que você. Porém, nós vimos aqui nessa passagem que Jesus não deu muita corda para o inimigo. E olha que nós vimos aqui na Bíblia que estava na sinagoga. Dá uma abertura lá na Bíblia, lá Marcos capítulo 1, o que diz lá? Ele estava na sinagoga. Agora, o que ele foi fazer na sinagoga, meus amados irmãos? Marcos capítulo 1, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem. Esse camarada não pertencia à sinagoga, não frequentava a sinagoga, porém estava lá. Qual era a intenção dele estar lá? A intenção era de aprender? Claro que não. A intenção era de ensinar? Claro que não. A intenção era de quê? Era de atrapalhar e perturbar. Só que naquele dia, não eram os fariseus que estavam ministrando. Naquele dia, era o próprio Jesus. E aí você vai entender lá na frente o porquê que os fariseus, o porquê que as próprias pessoas naquele culto diziam: com que doutrina é essa? Por quê? Porque ele repreende e os demônios obedecem. Entendeu? Porque com esse dali, os demônios não fazem o que querem. Com esse dali, os demônios
demônios não chantageiam, com esse dali, os demônios não fazem gato sapato, com esse dali, abriu a boca, está repreendido e pronto. Por que com os outros não funciona? Por que com os fariseus não funcionava? Ou você acha que os fariseus não expulsavam demônio? Claro que expulsavam demônio. Você acha que os fariseus não diziam está barato? Claro que dizia está barato. O problema é que os demônios não os obedeciam. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade do céu. Jesus tinha algo, entendeu? Jesus não vivia de aparência. Era essa a diferença. E por isso que o Satanás, os demônios se manifestaram naquele corpo. Porque até aquele dia aqueles demônios ficavam ali de filtro, ficavam ali de fachada, ficavam ali camuflado, talvez atrapalhando dentro da casa de Deus. Porém naquele dia eles se manifestaram. Naquele dia não teve para eles. A presença de Deus faz os possuídos se manifestarem. E aí, pastor, você vai ficar discutindo com o possesso? Claro que não. Cala-te e está amarrado. Só isso. É só isso que Jesus fez. E nós vamos estudar um pouquinho com que autoridade. Olha só que interessante. Primeiro, os demônios muitas vezes se filtram no meio da congregação do povo de Deus. Eles estão ali, entendeu? Estão ali disfarçados muitas das vezes. Estão ali dentro dos corações muitas das vezes. E precisamos ter o que, pastor? Discernimento. Discernimento. Olha só que interessante. Havia um homem possesso na sinagoga. Está aqui, capítulo 1, versículo 21. E os demônios não o levaram para os os antros de pecado, mas para dentro do lugar sagrado de ensino da palavra do Senhor. Olha só a ousadia dos demônios. Eles podiam ter levado aquele homem lá para uma discoteca, lá para um lugar lá de baixaria, lá para prostituição, não, levou para dentro de um lugar de culto. Por quê, pastor? Para atrapalhar, para afrontar, para tripular muitas das vezes, para assustar os fraquinhos. Agora imagine aqui, ele estava ali escondido, camuflado. Para muitos talvez era apenas mais um adorador, porém mais um estudioso das escrituras. Mas na realidade, quando chega diante do mestre, quando chega diante da brasa quente, quando chega diante da fornalha, os espíritos imundos se manifestam. E é ali que mostra as suas unhas. E é ali que eles mostram realmente a qual Deus que eles servem. E aí, pastor, o que nós aprendemos? Nós precisamos nos acautelar. E é uma infantilidade pensar que nós estaremos protegidos da ação dos demônios dentro da igreja. Não, aqui também somos alvos. Dentro da casa do Senhor nós vemos muitas histórias aonde as pessoas tinham espíritos de enfermidade, aonde as pessoas se manifestavam e aonde elas saíam libertas. Agora muitos não queriam sair libertas, muitos não quiseram sair libertas. E eu tenho prova aqui, o demônio que estava aninhado nesse homem não temeu estar onde se falava o nome de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque os demônios, eles sabem a palavra de Deus todinha, melhor do que nós. Entendeu? Os demônios, eles temem a Deus mais do que nós. Os demônios, eles reconhecem a Deus mais do que nós. Você vê? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno. O santo de Deus reconhece, só que não aceitam, mas eles reconhecem. Eles sabem quem é Deus, e eles sabem que quando Jesus virá, ele vai vir para botar os céus nos seus lugares, os santos levar para o céu e os imundos botar no lago de fogo. E quando os demônios viam a presença do Filho de Deus, eles já se manifestavam pensando que era hora de ser julgados.
Quando o gadareno, o Jesus aparece lá em Gadara, nós vimos que o gadareno já se levanta também e já vem e dizer assim: ó, porque viesse nos atormentar antes do tempo. Agora nós vemos aqui também, entendeu? Porque olha só o que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 22, lê para nós ali, 1 e 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. 1 e 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinaram. 2. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Isso. O qual exclamou dizendo... Agora é o homem possesso que está exclamando. O que ele diz ali? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Que temos nós contigo? Peraí, se fosse trazer para uma linguagem de conversa, escuta, ninguém chamou você aqui, entendeu? Por que você está vindo aqui nos atrapalhar? Está vindo aqui nos atribular? Deixa nós em paz aqui. Mas na realidade, quem estava fora do lugar eram os demônios, entendeu? Mas olha só, você está vindo aqui porque o que ele diz? Viesse destruir-nos. Viesse destruir-nos. Espera aí, quando que vai ser a destruição de Satanás e dos demônios? Lá no dia do julgamento. Porém, toda vez que Satanás e seus adeptos vê um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, eles pensam que vai ser a destruição deles. Viesse agora é hoje, porque Deus falou que nós vamos ser julgados no lago de fogo. Então é hoje, então é hoje, então é hoje, então é hoje. E toda vez que Jesus chegava aonde tinha uma pessoa possessa, a primeira coisa que os demônios falavam: viesse nos destruir, viesse nos atribular antes do tempo. Porque eles pensavam que era, porque eles não conhecem o tempo, mas eles reconhecem o poder de Deus. E aí o que diz ali? Bem sei quem és. Olha só, bem sei quem és. Quantos hoje que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus, não reconhecem, não temem, entendeu? Não oram. Agora nós vimos através da palavra de Deus os demônios dizendo: nós sabemos quem tu és, querendo dizer, nós reconhecemos a tua autoridade, nós reconhecemos que somos perdedores e tu és o vencedor, nós sabemos quem tu és. Que diz mais? O Santo de Deus. Olha só, reconhece a autoridade, reconhece a santidade, reconhece o poderio, o santo, reconhece quem o mandou, reconhece o seu pai que é Deus, reconhece a sua filiação, santo, filho de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é, e os demônios sabem quem você é também. E agora? E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Olha só que interessante, eles trabalham sem trégua, que os demônios procuram levar os homens a pecarem contra Deus. Olha só, aqui precisamos acautelar. É uma infantilidade pensar que nós estaremos protegidos de ações dos demônios dentro da igreja. Olha só aqui, eles ainda, os demônios que estavam aninhados nesse homem, não temeu estar onde se falava o nome de Deus. Pastor, hoje se fala o nome de Deus em tudo quanto é canto, se usa até o nome de Deus para fazer política, entendeu? Porém não é aí que está o poder de Deus, não é no tu falar, é no tu agir, é em que poder tu está falando, é em nome de quem tu está falando, ali que está o poder, entendeu? Olha só, você pode ver que esse camarada que está fazendo a maior da sujeira lá no estado de Goiás também fala em nome de Deus, faz milagre em nome de Deus. E aí? Entendeu?
Olha só que interessante. Os demônios procuravam constantemente por todos os meios e em todos os lugares, tá? Não está fora, a igreja também, mesmo na casa de Deus, destruir homens. Porém, onde Jesus está presente, não pode permanecer os demônios, nem prevalecer. Ali eles têm que sair. Pastor, então é só na igreja? Não. Aonde estiver um templo do Espírito Santo, entendeu? Aonde estiver um templo do Espírito Santo, pode talvez haver uma manifestação contra o templo, contra você. E aí, pastor? Cabe você repreender, entendeu? Porque maior é o que está contigo do que o que está em quem está te afrontando. Outra coisa que nós aprendemos aqui, estamos falando de os demônios muitas vezes se infiltram no meio da congregação. Vamos dar um exemplo aqui. Abre lá Marcos 14, versículo 10 e 11. Outro já abre Lucas 22 e 3. E outro já abre João 13, 26 e 27. E eu quero que leia bem alto, para que todo mundo possa ouvir. Marcos 14, 10 e 11. O que diz lá? Para o entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. Olha só que interessante o que diz aqui, ó. Estamos falando que nós podemos encontrar isso dentro da igreja também. Estamos falando de Judas Iscariotes, um dos 12. Um dos 12 foi ter com os principais dos sacerdotes. Os sacerdotes também eram pessoas escolhidas para trabalhar dentro do templo, entendeu? Foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Para lhe entregar. Entregar quem, pastor? Entregar Jesus. Entendeu? Estamos falando de uma pessoa que foi ensinada por Jesus, foi ajudada por Jesus, foi reconhecida por Jesus, e agora não engolia o que Jesus pregava, não vivia o que Jesus pregava. Agora nós vemos que ele pegou, saiu e foi ter com os sacerdotes. Para quê, pastor? E eles, ouvindo-o, quem estava falando? Judas. Ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Está falando de quem? Judas negociando Jesus, buscando uma oportunidade. Para quê, pastor? Para entregar Jesus. Então quer dizer que Judas andava com Jesus, mas não servia a Jesus. Judas andava com Jesus, mas não reconhecia Jesus. Olha a diferença de Judas e a diferença desse possesso ali, entendeu? O possesso, ele ainda reconhecia: sei quem tu és. Agora Judas não. Só que olha que interessante, lê o capítulo 22 e 3 de Lucas. Capítulo 22 e 3 de Lucas, lê para nós lá. Capítulo 22 e 3 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Peraí, calma lá. Judas era um escolhido, entendeu? Tem coisas que você faz por influência, agora tem coisas que você faz por possessão. Por possessão. Entendeu? Pastor, por que Judas se matou? Porque ele estava possesso. Por que Pedro negou e foi para casa chorar? Porque Pedro não estava possesso. Pedro apenas foi influenciado, mas não estava possesso. Agora olha só que interessante. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 e 3: entrou porém Satanás em Judas, e tinha o sobrenome Iscariote, o qual era do número dos
12. Ei, o Judas era o escolhido, o Judas era uma referência dentro da igreja. O Judas, porém, deixou Satanás entrar no seu coração. Será que o Judas pensou que estava certo? Talvez. Entendeu? Talvez pensou que estava certo, pois ele foi negociar com os principais dos sacerdotes. Outras pessoas que deveriam ser exemplo, mas estavam dando um mau exemplo, também estavam tentando matar Jesus. Porém, quem foi o bode expiatório? O Judas. Agora olha só o que diz em João capítulo 13, 26 e 27. Lê para nós. João capítulo 13, 26 e 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu puder o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse por Jesus: o que fazes? Faço de Deus. Olha só que interessante, irmão. Você acha que Jesus não sabe quem é que tem e quem não tem? A diferença é que os que têm se manifestam. Jesus sabia, Jesus falou naquela noite, na última ceia: hoje, um de vós há de me trair. Jesus não revelou, mas não precisa revelar. Por que, pastor? Porque aonde está Jesus, Satanás mesmo se dá o luxo de se manifestar. Olha só que interessante. Olha o que a Bíblia diz. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Sabe o que é bocado molhado? Nós já aprendemos na teologia, entendeu? Jesus pegou o bocado molhado, mas Jesus ia dar para todo mundo ali o pão. Jesus ia servir para todo mundo. Porém, quando chegou a vez do Judas, entendeu? Olha aqui, ó. E molhando o bocado, e deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado molhado, entrou nele quem, pastor? O Espírito Santo de Deus, encheu de glória. Mentira, entrou Satanás. E aí Jesus fala para ele: o que tem de fazer, faça, e não demoras. Jesus agora conversa com o próprio Satanás na vida de Judas. Jesus fala com o próprio Satanás. Quem sabe as pessoas pensam assim: mas Jesus falou para Judas isso. Não, Jesus falou para Satanás, porque Judas não teria condições de fazer isso, mas Satanás sim. Aí Jesus falou: o que tem de fazer, faça, e não demores. E você vê que Satanás não saiu mais da vida de Judas. Judas foi, fez, negociou, foi lá, traiu Jesus, depois foi e se matou. Um homem possesso. Mas era de dentro da igreja, era de dentro dos escolhidos, mas deixou Satanás contaminar o seu coração para trair Jesus. E olha só que interessante, outra coisa que nós aprendemos também sobre o poder de Jesus Cristo sobre os demônios, é que os demônios, eles procuram levar os homens a pecarem contra Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 23, eles são espíritos imundos. A Bíblia já está dizendo, não são limpos, eles são imundos, espíritos sujos, anjos caídos. Tu pode ter certeza, não estão na presença de Deus, então estão nas trevas. Pastor, quantas vezes as trevas têm mais influência do que os que estão na presença de Deus? É mais fácil acreditar nos que estão nas trevas do que os que estão na presença de Deus. Pastor, eles trabalham sem trégua para induzir os homens a pecar contra Deus. Eles são anjos caídos que se uniram a Satanás em sua rebelião e assim tornaram-se pervertidos e maus. Pastor, era só Satanás que subiu para estar como o maior ou igual a Deus, queria ser como Deus. Porém a Bíblia diz que ele conseguiu induzir um terço, irmã Zélia, ele conseguiu induzir um terço para estar junto com ele, para se rebeliar. Irmãos, presta bem atenção. Você acha que Satanás é pouca coisa? Eu não estou enaltecendo ele, mas eu só estou dizendo para nós tomar mais cuidado. Se ele conseguiu conquistar anjos santos e puros,
na presença do Pai, o que eles não conseguem fazer aqui nessa terra? Aonde estamos vivendo, já nascemos no corpo de pecado. Nosso corpo tende a pecar. Você acha que é difícil para eles induzir? Claro que não. Ah, pastor, mas é tão fácil servir a Deus. Mas você está servindo realmente a Deus? Você está conseguindo servir a Deus está tão fácil assim? Se está fácil é porque você está do jeito que Ele quer. Porque para quem realmente serve a Deus, está difícil. Está muito difícil. E não adianta dizer que é difícil mesmo. Ele só vai entrar no céu aqueles que suportarem a vida cristã difícil aqui. Eu sempre falo e continuo falando: se você quer servir a Deus sem problema, se você quer servir a Deus sem passar por luta, sem passar por perseguição, sem passar por calúnia, murmuração, tu pode ter certeza, não escolha o cristianismo. Porque se você escolheu servir a Deus, escolheu o cristianismo, tu vai sofrer, tu vai carregar uma cruz, tu vai ser cuspido, tu vai ser mal interpretado, entendeu? Muitos possessos se levantarão. E aí, pastor? E aí que você vai ter que aguentar, ser fiel até a morte. Pastor, olha só que interessante. Esses espíritos imundos provocam grande sofrimento. Em quem? Primeiro na pessoa que está possessa, porque eles não querem sair. Então quando eles se debatem com a presença de Deus, eles começam a se agitar. E quando eles se agitam, eles usam o corpo. Eles usam o corpo da pessoa, entendeu? Eles usam o corpo da pessoa. Olha aqui ainda diz: eles levam seus súditos a serem capazes de sua vontade maligna, induzindo as pessoas ao pecado, à vergonha e ao opróbrio. Você pode ver, muitas das vezes as pessoas estão lá na delegacia, sentado lá, e aí vai jornal lá pedir: escuta, o que você fez? Não fiz nada, eu não me lembro de nada. Nossa, mas eu espanquei a mulher lá, quebrei ela. Meu Deus, mas eu amo ela. Meu Deus, o que eu fiz isso? Quem é que fez? Quem é que te possuiu? Quem é que muitas das vezes joga canguru na frente dos caras? Quem é que usa isso? Deus não, porque Deus protege, Deus liberta. Se nós pedimos para Deus, Deus acampa-se ao nosso redor. Deus, Ele manda os anjos trabalhar a nosso favor. Por que demora muitas das vezes a resposta? Daniel capítulo 8, capítulo 9, nós vimos que não é porque Deus demora a nos responder, é porque tem uma guerra aqui, ó. Demônios não querem que a resposta chegue na tua vida. Aí você fala: mas então eu vou parar. Não para, porque Daniel não parou, e demorou 21 dias para a resposta vir. E quando o anjo chega e diz: olha, quando tu dobrou o joelho, eu já mandei um anjo. Quando tu dobrou o joelho, quando tu começou a orar, Deus já se levanta e manda um anjo a teu favor. Porém, Deus tem que às vezes mandar 2 anjos, um para ficar guerreando e um para trazer a resposta. Então é muito difícil. Olha só, pastor, há pessoas que oferecem sacrifício de animais, há outras que ingerem sangue, há aqueles que fazem despacho e oferenda nas ruas, encruzilhadas e até mesmo nos cemitérios para agradar, aplacar a fúria desses espíritos opressores. Quando nós estávamos lá no Brasil, nós tínhamos uma equipe de libertação de alguns casais que intercediam, alguns casais que estavam em constante jejum e oração, e muitas das vezes nós atendíamos famílias, atendiam pessoas. Às vezes essas pessoas se manifestavam na igreja, nós tínhamos que tratar delas. Muitas das vezes nós estávamos dando discipulado, atendendo elas em casas, mas muitas das vezes nós passávamos por cada experiência muito, muito horrível, que se você não tivesse preparado entre você e Deus espiritualmente, você era ali você ficava. Muitas das vezes nós chegávamos em casas onde nós só não entrar na casa,
a pessoa lá dentro do leito já gritava. Muitas das vezes a pessoa saía saltando, queria um animal dentro de casa, e a pessoa, ela era paraplégica, não podia andar, não ficava de pé anos. Mas quando via a presença do Senhor, se levantava tipo um bicho, pulava daqui lá, ó, de lá lá, ó. E aí, pastor? E aí você tem que repreender sem ter medo, porque o inimigo quer te intimidar. Ele grita alto porque ele quer te intimidar. Você não pode andar com pessoas que duvidam, muito menos com pessoas que se acham. A pessoa que se acha, meu Deus, ia lá, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. A pessoa não saía nada. Por quê? Porque estava lá só fazendo cena. E Satanás, ele faz isso para desvirtuar. Entendeu? Satanás, ele usa isso para desvirtuar. Muitas das vezes alguém chegava assim e pedia assim: pastor, por que nós não podemos fazer parte dessa equipe? Por que eu também quero fazer parte desse, eu também sou pessoa de oração, eu também isso, já ficava ali intrigando, já ficava ali complicando, e a gente falava assim: é bem por causa dessas atitudes que você não faz parte dessa equipe. Entendeu? Porque se já aqui, já sem ninguém processo, tu já está sendo uma pessoa que está complicando, imagina lá na frente. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, essa casta não sai senão por jejum e oração. Os discípulos gostavam de orar? Até gostavam de ir para a oração, mas eles fraquejavam muitas das vezes na oração. Entendeu? E Jesus falava: vigiai e orai, porque vai vir a hora difícil, e nós vamos ter que estar preparados. Pastor, olha o que acontece. Muitos, embora nem todas as doenças procedem de Satanás, algumas vezes demônios podem causar nas pessoas mudez, demônios podem causar nas pessoas surdez, cegueira, insanidade. Pastor, os demônios podem causar muitas coisas nas pessoas. Entendeu? Olha só, nós vimos Jesus chegar numa casa e a pessoa tinha um espírito de mudez e surdez. E Jesus, entendeu? Pastor, muita coisa Jesus libertou, porque era um espírito maligno. Por que os fariseus não conseguiam libertar? Por que os fariseus não conseguiam fazer isso? E nós vimos os fariseus dizer: olha só, está vindo com uma nova doutrina. Por quê? Porque eles repreendem, ele repreende, os demônios obedecem. Tipo assim, querendo dizer: por que nós eles não obedecem? Por que nós? Nós chegamos só a nossa presença, só a nossa fama, só a nossa, tem que sair. Não, irmão, negativo. Olha só que interessante. As trevas, elas não toleram a manifestação da luz. 1:23, o que diz lá? Lê para nós 1:23. Se está com a Bíblia aberta, por favor, irmãos, leia 1:23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ao qual exclamou. E estava na sinagoga um homem com espírito imundo, na qual exclamou. Por que não exclamou antes? Por que não exclamava no outro culto? Por que não exclamava quando Jesus não estava? Porque aquele culto era da maneira que ele queria. A palavra que estava sendo pregada era da maneira que não atrapalhava ele. Entendeu? O jeito que os fariseus conduziam, interpretavam e pregavam e interpretavam e ensinavam a lei era da forma que ele não se atrapalhava, não tinha problema nenhum. Agora um dia Jesus chegou naquele culto, e não foi só uma vez Jesus chegou em Nazaré, o primeiro culto. Jesus chegou em Nazaré e abre o livro do profeta Isaías e diz bem assim:
hoje se cumpre. Eu creio que não levantou a igreja inteira, mas ele levantou bastante. E diz a Bíblia que levaram Jesus lá em cima, com intenção de precipitar, matar Jesus. Porém Jesus sai de boa. Já falei que eu não sei se eles ficaram cegos ou Jesus desapareceu. Primeira vez que Jesus usa a divindade dele para sair. Agora eu vejo nos outros cultos Jesus pregar e haver manifestação, Jesus pregar e haver revelação. Uma vez Jesus estava pregando, o homem estava escondido lá no meio. Daqui a pouco Jesus pega e diz: ó, cidadão, se coloca de pé. Se coloca de pé aqui no meio. O homem vem aqui no meio. Quem sabe o homem vem aqui e se apresenta todo de boa, mas Jesus fala bem assim: apresenta o teu problema. Erga a tua mão direita. Não, deixa eu erguer minha esquerda. Não, ergue a tua mão direita. Tu está com um problema na mão direita. Entendeu? E eu estou revelando aqui diante de todo mundo. Entendeu? Aqui ergue. Por quê? Porque quem sabe muitas das vezes você estava aí andando, fazendo, mas você está com problema. E Jesus revela os problemas. Agora, se você quiser cura, receba. Senão, você pode voltar para casa com a mão esquerda, com a mão direita seca. Mas quantas vezes aquela mão atrapalhou ele de receber algumas coisas? Quantas vezes aquele problema atrapalhou ele de receber alguma coisa? Entendeu? Ele, quem sabe, vivia de aparência, quem sabe vivia escondendo a sua mão direita, a mão que ele precisava para trabalhar, a mão que ele precisava para abençoar, a mão que ele precisava para cumprimentar, para cenar. Essa mão estava com problema, e Jesus revelou num culto aqui: levanta a tua mão. Mas qual? Aquela com problema. Entendeu? Revela o teu problema, confessa o teu pecado, mostra aqui diante de todos que você precisa. E quando ele levantou a mão, Jesus curou a mão dele. Entendeu? Ele precisou tirar a mão do esconderijo, ele precisou tirar a mão da camuflagem, ele precisou dizer assim: está aqui, ó, eu sou assim, esse é o meu problema. Eu preciso mudar, está aqui, a minha mão está aqui, não consigo mudar sozinho. Quantas vezes eu vivia indo para os cultos com essa mão escondida, e todo mundo pensava que talvez eu era? Não. Aí aparece Jesus um dia no culto e diz bem assim: revela que tu está bichado, tu está aí com lepra, tu está aí com a mão seca, revela aí. Não é lepra, é mão seca, senão a lepra seca a mão. Aí a mão seca, mão mirada. Pastor, olha só que interessante. As trevas não toleram a manifestação da luz. Jesus é a luz do mundo. Quando ele chega, as trevas não puderam ficar mais escondidos. Pastor, ainda diz que a luz denuncia e espanca as trevas. A luz, pastor, os demônios não podem se manter anônimo onde Jesus está presente. Aonde Jesus aparece, aonde alguém aparece com a presença de Deus, os demônios se manifestam. Se prepare, a presença manifesta de Deus torna-se insuportável para os demônios. É eles que têm que sair, não você. Quem tem que bater em retirada é o espírito mau, não é você. Eu nunca vi Jesus sair do lugar por causa de demônio, mas todo lugar que Jesus chegava, os demônios se manifestavam, e Jesus repreendia. Agora, depois da libertação, aí sim, eu já vi Jesus ser retirado, Jesus ser pedido: ó, por favor, não queremos que você fique por aqui, por favor, sai, porque você está dando muito transtorno, está dando muito tumulto, sai daqui, sai. Se lembra de Gadara? De Gadara, eles valorizaram mais os porcos do que o próprio gadareno. Entendeu? Os habitantes daquela cidade não ficaram contentes que o gadareno foi liberto. Não. Por quê? Porque os demônios precisam de um corpo. E Jesus ia mandar eles lá para o deserto. Se lembra do bode expiatório que vai para o deserto? Pois é, Jesus ia mandar eles para o deserto. E os próprios demônios falam bem assim: não nos manda para o deserto, manda então nós, permite-nos para entrar na manada de porco.
E aí, tá bom, então entra na manada de porco. E toda aquela manada de porco se precipitou lá no mar da Galileia. E aí, pastor, aí vem os donos dos porcos e dizem bem assim: quem sabe, né? Por que tu libertou essa vida? E agora nós perdemos os porcos. Eu preferia os porcos do que essa vida. Camarada nunca deu nada para a sociedade, camarada nunca fez nada, sempre vivia aí no cemitério, sempre aí pelas pedras, pelas cavernas. Agora vem você que liberta, e nós perdemos porcos por causa disso. Tivemos prejuízo por causa disso. Sabe qual é a preocupação lá de Goiás agora, com aquele problema que está tendo lá? É que todo comércio vai ter prejuízo com a desgraça dos outros. A cidade inteira dependia daquele bruxo. A cidade inteira dependia daquele misticismo, daquela pessoa que se encarnava, se possuía. E agora, pastor, ninguém estava aí para o que se era certo ou errado, não. Eles queriam isso aqui, porcos. Entendeu? E agora? Aí agora você vê no noticiário, aí agora não se sabe o que vai ser da cidade, porque todos dependem desse negócio, todos dependem. Pois é. Tem gente que tira lucro da escravidão, tem gente que tira lucro da desgraça dos outros. Para a igreja eles não querem ir. Por que, pastor? Porque não tem fé. Agora os demônios, eles têm fé. Aí os demônios, como são eles que colocam a doença, eles também tiram. Um milagre. Na hora um milagre. Mas será que Satanás não faz milagre? Será que Satanás não faz milagre? Eu só nunca vi Satanás reverter algo que ele estraga. Ele sempre acaba estragando mais. Sempre acaba estragando mais. Nós vimos que lá na terra lá no Egito, os magos, os feiticeiros, eles também conseguiam fazer água transformar em sangue. Também conseguiu fazer cobra se transformar em rigidez. Ok, só que eles não conseguiam reverter a situação. Moisés não. Moisés ia lá, botava e depois ia lá, tirava. Agora Satanás não consegue tirar. Satanás só coloca. Ele só destrói. Jesus é que veio para dar vida, não Satanás. Satanás veio roubar, matar e destruir. Olha só que interessante. Aquele frequentador disfarçado da sinagoga, nós aprendemos que, misturado no meio da congregação, ele estava possuído por demônio. Mas na presença de Jesus, aquele profano, como o religioso, se rompeu. Agora eu vejo algo interessante, que os demônios, eles sabem quem é Jesus. Olha aqui, versículo 24, lê para nós. Versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Nem sei que és o Santo de Deus. Primeiro ele tenta fazer aqui uma discriminação. Primeiro ele tenta jogar como é que ainda posso dizer? Uma discriminação, um desprezo. Entendeu? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno. Por que, pastor? Primeiro ele tenta te desvalorizar. Ele tenta dizer quem você é, da onde você é. Você não tem nada, você é pobre, você é vago, você é isso, você é aquilo, você é falho, você é isso. E eles tentaram também, diante do povo, diante da sinagoga, diante dos doutores, diante dos fariseus, Satanás tentou humilhar Jesus, dizendo que ele era um Nazareno. Um dia alguém falou bem assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a discriminação para quem vinha de Nazaré. E agora Satanás, ele pega e usa isso para quê, pastor? Para humilhar Jesus. Ei, sabemos quem é você, Jesus Nazareno. Só que ele tem que reconhecer outra coisa também: quem nos usa. Sabemos que tu és o quê?
Santo, Santo de Deus. Sabemos da onde Deus te tirou. Nós sabemos o charco de lodo que tu era. Nós sabemos o traste que tu era. Nós sabemos a sujeira que tu era. Porém, agora também reconhecemos o que Deus fez contigo. Reconhecemos quem tu é. Reconhecemos quem tu é nas mãos do Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és ungido, tu és cheio do poder de Deus. Ei, tu era Nazareno, porém tu és santo de Deus, e nós reconhecemos isso. Satanás, ele reconhece. Primeiro ele tenta te humilhar, mas ele é obrigado a reconhecer. Primeiro ele tenta jogar isso para te intimidar. Nossa, mas isso aí, pois é, né? E aí depois ele vem, tem que reconhecer: tu és o Cristo, o Santo de Deus. Pastor, os demônios sabem quem é Jesus. O espírito imundo que estava naquele homem disse: bem sei quem és. Bem sei quem és. E olha que não é de hoje não. Não é nesses 3 anos aqui que você está aqui na terra que nós sabemos quem é você. Nós não soubemos, tipo assim, pelas redes sociais quem é você. Nós não sabemos, tipo, não, sabe da onde que nós te conhecemos? Nós te conhecemos quando você nos chutou lá de cima para baixo. Quando nós queríamos ser que nem o Pai, e você é o Pai e o Espírito Santo simplesmente: sai da minha presença, porque agora tu não és mais santo. Sabemos quem tu és. E agora tu vem para cá nos atormentar? Agora tu vem para cá nos atrapalhar? Deixa nós trabalhar, deixa nós escravizar as pessoas, deixa nós entristecer as pessoas. Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno. Atos 19 e 15, lê para nós. Atos 19 e 15, o que diz lá? Atos capítulo 19, versículo 15. Ele é conhecido no céu, ele é conhecido na terra, e ele também é conhecido no inferno. Atos 19, 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ah, pastor, mas eu não entendi. Ok, então lê para nós a partir do versículo 13, irmã Clétis. Nós vamos entender esse texto. Olha o que estava acontecendo aqui, ó. Olha o diálogo de pessoas que queriam expulsar demônios. Quer ver? Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só que interessante. Olha só, existem muitos por aí, meus amados, até que são acreditados. Entendeu? Os verdadeiros sofrem, os ambulantes estão aí. Só que a diferença é quando eles enfrentam realmente o demônio. Entendeu? Olha aqui o que diz o versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos imundos. Queriam expulsar demônio. Por que, pastor? Porque expulsar demônio é algo que também dá fama. Entendeu? Você vai ver logo no final do versículo lá do capítulo 1, você vai ver que Jesus ficou famoso, né? Agora, não é bem assim para expulsar demônio, não é bem assim, não, Senhor. Olha o que eles faziam. Eles tentavam invocar o nome do Senhor sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: eu conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Por que eles não pegam direto, tem que usar uma ponte? Tem tanta gente querendo te imitar, tem tanta gente querendo fazer o que você faz, tem tanta gente querendo ser o que você é, mas ninguém quer passar pelo que você passa, ninguém quer chorar o que você chora. Tem tanta gente querendo colher, mas não sabe plantar. É muito fácil pegar o que outros plantaram. Quero ver você sair plantar. Agora eu vejo esses autônomos,
queriam fazer o que Paulo fazia, queriam expulsar como Paulo expulsava, porém não conseguiam, até que um dia encontraram o endemoniado que falou para eles o porquê que eles não conseguiam. Olha aqui o que diz aqui, ó. O que faziam isto era 7 filhos de Seba, judeu principais dos sacerdotes. 15, diz bem assim, ó, e faziam, ó, respondendo porém o espírito maligno. Olha que sura, entendeu? Olha a jumenta falando aqui, ó. Disse aqui, ó, conheço Jesus, entendeu? Você viu ali no capítulo 1, versículo 23, o homem dizendo através do espírito imundo: Jesus, bem sei quem tu és. Agora nós vemos em Atos capítulo 15 dizendo: conheço Jesus. O espírito imundo está dizendo: bem sei quem é Paulo, entendeu? Porque Paulo é um homem de Deus, eu conheço ele de longe, não dá para se aproximar dele, é homem cheio do Espírito Santo. Toda vez que ele se aproxima de mim, eu me manifesto, não dá. Agora, peraí, vós, quem sois? Quem é vós? Os demônios estão pedindo: quem são vós? Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Vós quem sois? Com que autoridade vocês estão vindo aqui me repreender? É melhor vocês saírem logo, é melhor vocês correr, senão vocês vão levar uma surra. Entendeu? Pastor, nós aprendemos com a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 16: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Apanharam feio, porque quiseram se meter numa coisa que eles não estavam preparados. Entendeu? Pastor, se preparem para não passar vergonha, porque Satanás ele faz o crente que só tem nome de crente passar vergonha, e não adianta ter berreiro, não adianta pular, não adianta fazer nada. Jesus, eu nunca vi fazer isso. Jesus simplesmente, ó, cala-te e sai. Ele tinha autoridade, mas ele jejuava e ele orava. Entendeu? Ele não fazia teatrinho. Por que, pastor? Está aí o exemplo. Teatrinho, uma hora aparece. Pastor, mas às vezes dura anos, às vezes dura dias, mas a verdade aparece. Seja Paulo, tenha a presença do Senhor, mesmo que você vai para ser morto, não tem problema, mas seja Paulo, porque Paulo, ele seguia as pisadas do mestre. O próprio Paulo fala bem assim, ó, Jesus lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala, o que também vos ensinou, entendeu? Na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu pão, esse é meu corpo. Jesus ensinou, e Jesus falou bem assim: fazer isso, entendeu? Fazer isso todas as vezes. E agora Paulo pega essa mensagem e fala para a igreja, as igrejas: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Sabe por que os demônios conheciam Paulo? Porque ele ensinava o que recebia do Senhor. Sabe por que os demônios se manifestam? Porque ele ensinava o que recebia do Senhor. Agora os filhos disseram: conheço Paulo, conheço Jesus, mas eu não conheço. Entendeu? Eu não conheço. Olha só que interessante. Primeiro, eles confessam a humanidade de Jesus. Nós vemos aqui no versículo 24, Jesus Nazareno. Segundo, eles confessam a divindade de Jesus. Sabemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Eles sabiam que Jesus era Santo de Deus.
terceira coisa, nós vimos também que eles sabem que Jesus é o libertador dos homens e o flagelador dos demônios. Lê Mateus capítulo 25, versículo 41 para nós. Mateus capítulo 25, versículo 41. O que diz lá? Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Olha só, os demônios, quando eles falam para Jesus: viesse nos atormentar antes do tempo, eles sabem que tem alguma coisa que já está programada para eles. Olha o que diz aqui, ó. Então dirá também o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pastor, quem é que está à esquerda? Ao contrário de Cristo, entendeu? Não é Satanás, não é os demônios, eles já foram decretados a vida eterna deles, que é no lago de fogo. Agora, esses aqui são aqueles que foram influenciados por eles, foram possuídos por eles. Esses aqui a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus, ele fez o diabo, ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para Satanás e toda a sua galerinha. Porém, desde o início da humanidade, Satanás vem tentado influenciar. Olha só, ele vai lá no jardim do Éden e influencia a Eva. Não possui a Eva, ele possui quem? A serpente. Porém, a Eva, ela é convencida pelo olhar, convencida pelo falar, e o coração deseja, ela vai lá e desobedece. E aí, pastor, cadê Satanás depois que a Eva desobedeceu? Cadê Satanás? Nós vimos que agora Deus aparece. Cadê Satanás? Sabe onde é que estava Satanás? Satanás estava lá em cima na presença de Deus, dizendo bem assim, ó: Deus, tua palavra diz que toda alma que pecar morrerá. Eu quero a alma deles. Eu quero eles. Se vela pela tua palavra, você falou. Eu quero eles. Eu quero eles. E aí Deus aparece, né? Vai lá no jardim. Adão, Eva, onde é que vocês estão? E Deus fala. E Deus fala. Quem sabe na primeira vez que Deus chamou, Adão fingiu que não ouviu. Quem sabe na segunda vez que Deus chamou, Adão pensou assim: essa palavra não é para mim. Quem sabe na terceira vez que Deus falou, aí Adão se levanta e começa a justificar: não, eu fiz isso por causa de A, por causa de C, por causa de B. Não, aí Deus fala para Adão bem assim: você comeu, né? Você fez o que eu disse que não era para fazer. Teu problema não era com a Eva, teu problema não era com ninguém, teu problema era eu e você. Você desobedeceu. Foi a Eva, não, Senhor, foi você. Largue mão de botar a culpa nos outros. Tem pessoas que gostam de um bode expiatório, tem que achar alguém. Não, Senhor, é você, o problema é você. Mostra a tua mão aí que você vai ser curado. Caso contrário, você vai ficar a vida inteira escondendo alguma coisa, e vai chegar diante de Deus, vai ter que apresentar. Está aqui, ó. Estou perdendo a salvação por causa disso. Olha só que interessante. Os demônios sabem que Jesus vai dar um dia lançá-los todos no lago de fogo, e temem que Jesus antecipa esse fato. Eles têm medo. 8 e 29 de Mateus, capítulo 8, versículo 29. Os demônios têm medo que Jesus antecipe, pastor, que venha antes do tempo. Sabe por quê? Porque eles precisam de mais tempo para levar mais pessoas ao inferno. A Bíblia diz que um dos sinais da volta de Cristo é o que, pastor? O amor de muitos se esfriará. O Satanás, ele quer ganhar tempo para tirar pessoas da casa do Senhor. Ele tem medo que Jesus volte logo. Por quê, pastor? Porque se Jesus demorar mais um pouco, ele tira mais. E ele vai tirando. E a Bíblia diz que sinais da volta de Cristo: amor de muitos esfriará, a promiscuidade se multiplicará, a ciência se multiplicará.
Entendeu? A fé vai diminuir. O que diz em capítulo 8, versículo 29? Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo. Outra tradução diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Tipo assim, por favor, retira-se do meu território. Por favor, não venha aqui libertar as pessoas. Por favor, olhe em Atos capítulo 16, nós tivemos um estudo lá em Macai, lá em Biluíla, onde o tema é presos por libertar. Aquela jovem estava lá fazendo um monte de propaganda de Pedro, Paulo e Silas. Pastor, largue mão. Quando libertou, quem se levantou? Olha, por favor, sai da nossa cidade, porque vai dar prejuízo. Você já libertou essa moça, e agora através dessa moça muitas lojas vão ser fechadas. Entendeu? Conjuro-te que não nos atormente. Quarta coisa, eles confessam que Jesus é juiz e vai condená-los. Olha só, vieste para prender-nos, capítulo 1, versículo 24 de Marcos. O verbo vieste não deve ser entendido como uma conotação de procedência geográfica. Não é viajou, não, Senhor. Aqui o escritor diz que é melhor assumir o significado de vieste do céu à terra. Aqui é sentido espiritual. Ainda diz: os demônios sabiam que Jesus veio para atormentá-lo e derrotá-lo. Está lá em Mateus 8 e 29. Por que os demônios se sentem atormentados? Por quê? Porque Jesus veio para salvar, libertar, curar as pessoas que estavam possessas. Então com certeza vai mexer no ninho dos demônios. Entendeu? Os demônios sabiam que Jesus ia aparecer na terra para fazer isso. Eles só não sabiam a hora exata. Agora eu vejo aqui que em sétimo lugar nós vemos que Jesus não aceita diálogo com demônios. Ah, pastor, mas a gente, escuta, esquece. A gente vê tanta coisa. Vamos ficar com a Bíblia. Entendeu? Ah, pastor, mas deixa lá. Deixa eles com Deus. Vamos ficar com a Bíblia. Bíblia. Nunca vi Jesus dialogar com demônio nenhum, a não ser para deixar registrado para nós quantos tinha no Gadareno. Agora olha só, Jesus repreende e ordena. Ele decreta uma ordem clara, concisa, peremptória e imediata. Jesus não espera, Jesus não deixa afrontar, Jesus não deixa fazer um monte de não. Jesus simplesmente diz assim: ó, cala-te. Cala-te, porque tudo que sai da tua boca é mentira. Cala-te. Não dá para acreditar numa pessoa possessa. Cala-te. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela dá frutos bons, dignos de aceitação. Então Jesus fala para ele bem assim: ó, cala-te, porque o que está saindo da tua boca não está trazendo nenhuma virtude. Cala-te. Jesus mandou ele se calar. Pastor, mas quem se calou foi o homem? Não, quem se calou foi Satanás, que estava usando o homem. Ali é espiritual. Pastor, apesar do demônio poder gritar, ele não pronunciou nenhuma palavra, não pronunciou nada, mas ele ficava lá numa guerra dentro do corpo para não sair. Com certeza a Bíblia diz que ele ficava se batendo. Lê para nós 25 e 26 de Marcos. O que diz lá? Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agindo e clamando com grande voz, saiu dele. Olha só, o espírito, apesar de o demônio poder gritar, ele não pronuncia nenhuma palavra. Depois que Jesus mandou se calar. Cala-te e sai. Pastor, o demônio obedeceu prontamente, por isso era tudo que podia fazer. Ele obedeceu apesar de o fazer, como é evidente no texto, de má vontade. Ali diz que então o espírito imundo, outra tradição diz, agitando
gritando violentamente e bramando em alta voz, saiu dele. Versículo 26. Outra tradução diz, agitando-o violentamente. Ele não quer sair do corpo, ele quer ficar lá dentro. Então ele agita o corpo, ele fica fazendo aquela montoeira de cena ali. Para quê? Para tentar ver se você duvida. Se você duvidar, ele já ganhou terreno. Por quê? Porque é pela fé que nós agradamos a Deus. Satanás quer que nós percamos a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso que ele tenta nos amedrontar com voz, com berro, desmerecendo nossa vida, chamando de nazareno. Porém, nas coisas de Satanás nós não podemos acreditar. Na palavra de Deus nós temos que acreditar. A palavra repreensão de Jesus não deixa acontecer a guerra de palavras e que o espírito imundo tinha inchado. Aqui nós vemos que Jesus não aceita testemunho de demônios também. O que diz lá? Versículo 24 e 25. O demônio fala através do homem. Nós sabemos quem tu és, Deus o Santo, Jesus Cristo, o Santo de Deus. Sabemos quem tu és. Peraí, pastor, mas Jesus não aceita o testemunho deles. Olha só que interessante. Não obstante o testemunho desse espírito imundo acerca de Jesus ter sido verdadeiro, confessado a sua humanidade, dividida a divindade de seu papel de juiz, Jesus o mandou calar e sair. Ei, não precisa demônio testemunhar da sua vida. Cuidado com aqueles que testemunham muitas das vezes da sua vida. Dá uma olhada pelos olhos da fé e vejam se não são pessoas possessas, pessoas que querem fazer aliança com você e depois te vender, depois te apunhalar pelas costas. Pastor, olha só que interessante, o Salvador não deseja nem necessita de ajuda dos demônios para anunciar ao povo quem Ele é. O apóstolo Paulo, de igual forma, não aceitou esse testemunho dos demônios. Pastor, olha o que Jesus foi, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, nós vimos que uma das tentações foi Jesus ser levado ao pináculo do templo e se lança para baixo, porque todo mundo vai ver que os anjos vão vir e vão te acolher. Olha só, ei, se Deus mandar você fazer, você faz. Se Satanás, pastor, mas como é que eu vou saber se é Satanás ou não? Aqui, ó. Sabe por que muitas pessoas estão sendo enganadas? Sabe por que muitas pessoas estão aí atrás de espíritos, entendeu? Ambulantes por aí. Então, em vez de estar forte, estão mais fracos, entendeu? Em vez de estar forte, estão fracos. Ah, mas eles não estão fracos, não melhoraram, só pioraram, pastor. Então deram ouvido a demônios. Que se tivesse ouvido o Espírito Santo, estaria na casa de Deus fortes e não estariam enganados, não estariam desviados, não estariam enfraquecidos. Aqui, pastor, aqui, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui, ó, não como fariseu, porque os fariseus conheciam, mas não tinham autoridade. Conheciam a palavra, mas não conseguiam expulsar demônios. E aí falavam de quem conseguia, duvidavam de quem conseguia. Não tinha o Espírito Santo, mas quem tinha eles duvidavam, falavam. Ei, Jesus está voltando, entendeu? Jesus está voltando. Sabe por que te questionam quando você fala em língua, quando você profetiza? É porque eles não têm e você tem. E aí eles perguntam para você: da onde vem essa autoridade? Aí o que acontece? Vamos ficar perto deles. Por quê? Porque eles têm algo que nós não temos, mas eles vão ficar famosos. E você pode ver que o último versículo diz: e a fama percorria toda Cafarnaum. Tem gente que corre atrás da fama. Quem quer te dar fama é Satanás. Queria dar fama para Jesus também. Queria que Jesus jogasse lá de cima do pináculo do templo para ficar famoso diante dos judeus. Jesus falou: não, eu não preciso do teu testemunho. Não precisa me chamar de homem de Deus ou mulher de Deus, nada. Deus, Ele testifica de nós, Ele testemunha de nós. Glória a Deus.
não precisa de testemunho de homem nenhum, muito menos possessos. Agora eu vejo algo interessante aqui, falando que o Jesus não aceita testemunho de demônios. Não obstante o testemunho desse espírito imundo acerca de Jesus ter sido verdadeiro, confessado à humanidade, divindade seu papel de juiz, nós vimos que o Salvador não deseja nem necessita de ajuda de demônio nenhum. Ah, pastor, mas tudo isso te darei, você pode ficar rico, famoso, é mais fácil fazer a obra do Senhor. Não, eu quero ir pelo lado difícil. Aí alguém chega para você e diz bem assim, pastor, mas é difícil a vida de você. Pois é, então aí eu sei que o caminho é certo. Agora eu tenho certeza, Deus te usou para falar para mim que eu estou no caminho certo. Se fosse fácil, não seria o caminho certo. Entendeu? Tem pessoas que muitas das vezes é usada por Deus, não para nos desmotivar, mas para nos incentivar. É isso aí. Mas eu não suporto ver você chorando. Pois é, mas é quando a gente está chorando, Deus está nos fortalecendo. Entendeu? É quando nós estamos chorando, é que Deus está nos fortalecendo. Olha só que interessante. É espantoso que os demônios davam testemunho acerca da messianidade de Jesus, enquanto os líderes religiosos rejeitaram esse fato glorioso. Olha aqui, irmã Daniela, os demônios tinham um grau de fé mais elevado que esses religiosos. Olha aqui, concluindo, enfatizando que a autoridade que Jesus produz espanto nos homens e derrota entre os demônios. Lembra nós o versículo 27, o que diz lá? E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha só, eles, os doutores da lei, chegaram ao ponto de perguntar, escuta, que é isso? Que doutrina é essa? Por que eles perguntaram que doutrina é essa, irmã Clédice? Por quê? Porque naquela época, no capítulo do versículo 23 ao 27, o Talmud diz que um rabino praticante do conselho, entendeu? Lá daquela época, por volta do ano 90, antes de Cristo ainda, diz que desenvolveu uma estrutura no judaísmo rabínico pós-templo, estudou o discurso dos espíritos demoníacos, mas não que os espíritos os obedeciam. Eles sabiam que tinham espíritos demoníacos, sabiam que as pessoas estavam possessas, porém eles até estudavam ali como expulsar tudo, porém os espíritos não os obedeciam. Mas agora chega, como diz o original, Yoshua, ao contrário dos rabinos, diz, dá ordem aos espíritos imundos e eles os obedecem. Que tapa na cara. Peraí, é nazareno, irmão velho. Não, escuta, é filho do carpinteiro. Não, o cara rejeitou, ele foi rejeitado na própria cidade, pela família. Não acreditaram nele, entendeu? Ele não conseguia mais pregar dentro, tinha que pregar por fora. Mas peraí, que doutrina é essa? No culto passado nós aprendemos aqui que eles perguntavam, escuta, esse cara nem letra não sabe. Não sabe esse letra, e agora simplesmente o demônio se manifesta e ele diz assim, sai, e os demônios o obedecem. Que doutrina é essa? Estavam preocupados com a teologia, estavam preocupados com o conhecimento, estavam preocupados com a intelectualidade, estavam preocupados com a capacitação humana. Ei, Jesus falou, isso não é doutrina de homem, isso é poder de Deus. Entendeu? Aqui não tem aparência, aqui tem autoridade do céu, aqui tem servo de Deus, aqui tem o enviado de Deus. Essa é o segredo. Então, o que diz o último versículo para nós encerrar? O que diz o último versículo? E logo correu as
E aí, pastor? Quem é que não gosta de andar no lado de uma pessoa famosa? Olha só, nós vemos aqui ainda que a inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. Pastor, não adiantava eles serem religiosos, eles não conseguiam expulsar. Outra coisa que nós temos aqui, é que o mero conhecimento de fatos e doutrinas do cristianismo não nos salvará. Não adianta nós conhecer a Bíblia 100% se nós não tiver a unção de Deus. E a fama, logo depois, pastor, os cegos curados, os leprosos curados, não deu tanta fama quanto essa aí. Por quê? Porque mexeu com a estrutura da sinagoga, dos grandes. Eles conheciam a palavra, mas não conseguiam expulsar os demônios. E Jesus foi lá e disse: sai. Agora imagina, toda a sinagoga cheia, evangelista irmão Fábio, todos os camaradas ali, e Jesus, simples, foi lá e disse: sai, sai. E o homem ficou liberto. Começaram a olhar Jesus com outros olhos, os fariseus sim. Por que, pastor? Porque os fariseus não tinham o que Jesus tinha: poder. Se coloca de pé, irmã Zélia. Sabe por que eles começam a olhar você com outros olhos hoje? Porque muitos não têm o que você tem. Você tem a autoridade do céu, você tem a unção do céu. Você só não tem a palavra, mas você vive a palavra. Você só não tem o caminho, mas você anda no caminho. Pastor, é tão fácil ver uma mulher, um homem de Deus colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado. Sim, o difícil é você ver essa pessoa nas horas ocultas, lá atrás, lá no quarto, lá onde eles estão, lá no trabalho, orando, intercedendo, clamando, chorando, jejuando, se preparando nos desertos da vida deles. Isso muitas das vezes ninguém quer fazer, por isso não consegue expulsar, não consegue curar, não consegue ministrar, não tem autoridade para falar, não consegue profetizar, pastor, não consegue viver aquilo que prega. Por quê, pastor? Porque não tem unção de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz bem assim: conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. Os fariseus, eles tinham a Torá, mas não viviam a Torá. Eles conheciam a Torá, mas não interpretavam a Torá. Por quê? Porque a vida deles não estava de acordo com a Torá. Agora chega Jesus e começa a mostrar tudo do lado certo. Ei, os demônios têm que ser expulsados, não tolerados. O pecado tem que ser repreendido, não acomodado. Pastor, Jesus começa a pregar e os fariseus começam a fazer o quê? A procurar matar ele. Vão procurar matar você, mas não se preocupa, teremos um galardão. Teremos um galardão. E muitos do nosso galardão vai ser vidas libertas, vidas que conseguimos levar à presença do Senhor, não com aparência, não com aparência, mas com a autoridade do céu, não com o nosso nome, mas com o nome do céu. Pastor, por que não com o nosso nome? Porque nós somos de Nazaré, nós somos pessoas simples, não valemos nada, mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós somos santos, poderosos, cheios do Espírito Santo, com a autoridade do céu, e podemos entrar e os demônios têm que bater em retirada, porque Deus anda conosco e nos protege, nos usa poderosamente.